Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Reginaldo Bernardi e esse é o nosso canal Católica Eclese, a única igreja. Nós estávamos com o canal Dicas da Fé Católica, tivemos que dar uma repaginada, né? Estamos devagarzinho voltando ao normal com as nossas orações, com os nossos conteúdos também doutrinários, né? Conteúdos de doutrina, né? A gente vai aprender sobre doutrina católica, né? Eu sou estudante universitário do 3º ano de Teologia Católica, tem um material de padres doutores aqui, né, que eu estudo e que um conteúdo muito bom, né, para aprendermos juntos, tá bom? Claro, nós falaremos também do catecismo da Igreja Católica, esse que é o norte para a nossa fé nos dias de hoje, né? Muito importante esse documento da Igreja. Tenho por mim que esse é o documento mais importante que a Igreja tem, que a Igreja Católica tem, tá bom? Mas hoje, nosso canal também é oracional, canal de oração, nós estaremos, né, rezando todos os dias. Bom, enfim, feita a apresentação, hoje o assunto é um pouco diferente. Eu quero começar hoje, primeiro vamos começar rezando. Nunca devemos fazer nada sem antes começar pedindo a graça de Deus, né? Mas hoje eu vou ler aqui alguns capítulos, alguns versículos da Sagrada Escritura e nós vamos conversar, tá bom? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o teu mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos à Virgem Maria para que esse nosso momento seja frutuoso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, patrono da Igreja Católica, intercede, roga por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vou ler aqui alguns versículos, né, de Mateus, Santo Evangelho, e no decorrer da nossa conversa, os senhores vão entender o propósito, né, desse programa de hoje, dessa nossa conversa. Quem tem a Sagrada Escritura, eu estou usando a Bíblia de Jerusalém, talvez a sua tradução seja um pouco diferente, né, nos capítulos e versículos, mas vamos lá. Mateus, capítulo 23, versículo 13. Mateus, capítulo 23, versículos do 13 seguintes, tá bom? Depois a gente vai para outro capítulo. A ameaça contra os escribas e os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que querem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Mas quando consegue conquistá-lo, vós o tornais 2 vezes mais digno da jena do que vós. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis, se alguém jurar pelo santuário,
seu juramento não o obriga, mas se jurar pelo ouro do santuário, seu juramento o obriga. Insensatos e cegos. Que é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis mais: se alguém jurar pelo altar, não é nada, mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado. Cegos, que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pois aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está nele. E aquele que jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Mais à frente, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do coentro, do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar estas coisas, mas sem omitir aquelas, condutores cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro está cheios de rapina e de intemperança. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o interior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados. Por fora pareceis belos e formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Nós vamos agora, caríssimos, desculpa aqui. Nós vamos ao capítulo 10. Hoje está tumultuado, meu. Tá vendo que a coisa hoje não tá boa? Assim, digamos assim. O inimigo vai fazer de tudo para derrubar isso aqui. Tá entendendo? Capítulo 10 de Mateus, versículo 17. Tô precisando trocar o meu óculos, gente. Esses dias na missa eu até confundi o ano par com o ano ímpar na leitura. O óculos não. Tá bom, gente. Então, vamos lá. Mas vamos lá. Os missionários serão perseguidos. Guardai-vos dos homens. Eles vos entregarão ao sinédrio e vos flagelarão em suas sinagogas. E por causa de mim sereis conduzido à presença de governadores e de reis, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupado em saber como ou quando haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis de falar. Porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que vos falará em vós. O irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os dois se levantarão contra os pais e os farão morrer. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 23. Continuando então, versículo 23. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. E se vos perseguirem nesta, tornai a fugir para a terceira. Em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. Basta que o discípulo se torne como mestre, o servo como seu senhor. Se chamarem Beelzebu de chefe da casa, que não dirão de seus familiares?
Versículo 26. Prestem atenção no versículo 26. Tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Não tenhais medo deles, portanto, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que vos digo, às escuras, dizei eu à luz do dia. O que vos digo é ouvido aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no fogo da jena. Não se vendem 2 pardais por um asse? E, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos todos foram contados. Não tenhas medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã em Cristo, o que nós estamos vendo hoje, no Brasil e no mundo, é a era do evangelho, digamos assim, das pregações suaves, das pregações softs, do evangelho soft. Ora, o evangelho soft não é o evangelho autêntico, o evangelho de Cristo. Eu fico imaginando, meu Deus, o que seria se Jesus, nos dias de hoje, tudo que ele disse aqui, nesse momento que nós estamos vivendo, ele dissesse hoje no mundo ou aqui no Brasil, tudo isso que ele disse aos fariseus, todas essas palavras, ele seria considerado talvez hoje no Brasil um fascista? Imagine você. Não, chamariam os direitos humanos. Jesus responderia processo. Meu irmão, você está entendendo? Jesus, diante do conceito das leis, que estão todas inversas, ele seria processado, seria julgado, como foi na época dele. Mas eu acho que seria até pior, né? Receberia vários processos, seria preso, sim, e com certeza o matariam de novo. Meu Deus, eu fico imaginando. Hoje, quantos padres que eu tenho conhecimento dentro da igreja que tiveram que deixar uma paróquia porque as suas palavras nas suas pregações estavam sendo severas demais para as pessoas. Jesus Cristo não é soft. Teve o acampamento recentemente na Canção Nova, teve o acampamento PHN. Por que eu estou gravando esse programa? O Frei Gilson, Som do Monte, fez uma pregação no acampamento PHN da Canção Nova, né, alguns dias atrás, e ele falou um pouco do que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Por exemplo, ele disse que ele usou como referência uma caixa de som que estava no palco do Centro de Evangelização da Canção Nova, uma caixa assim da cor preta, né? Vamos colocar lá um objeto da cor preta. Ele dizia, o Frei Gilson, hoje em dia o mundo
Eles estão querendo colocar para a gente que essa caixa aqui, ela não é dessa cor, ela não é preta, ela é branca. O mundo quer fazer com que nós acreditemos que aquela caixa que nós estamos nitidamente vendo que é preta, seja branca. Então isso me inspirou a gravar esse programa de hoje, esse meu comentário que eu estou fazendo hoje, tá bom? É por isso que eu estou gravando. Mas veja, essa caixa preta que o Frei Gisso usou como exemplo para falar sobre algumas coisas que acontecem dentro da igreja, que acontecem por aí, né? Também fora da igreja. Eu queria dizer que essa caixa preta, ela está presente dentro das nossas escolas, ou seja, dentro das nossas escolas, a doutrinação. A doutrinação, sim. Doutrinação de pessoas que querem ensinar para os nossos filhos que aquela caixa preta que eles veem nitidamente, querendo colocar na cabeça deles que aquela caixa é branca. Eu estou dizendo assim, mas eu tenho certeza que você está me entendendo. Está me entendendo. Dentro da igreja, por exemplo, eu não queria falar da CNBB aqui, mas eu vou ter que falar. Nós temos bispos sérios na CNBB? Temos. Dom Falcão, por exemplo. Quanta admiração que eu tenho por aquele homem que prega incansavelmente o Santo Evangelho, o autêntico Evangelho, mas tem bispos da CNBB que não dá. Dom Mol, por exemplo, que se reúne com pessoas nas chamadas SEBs, C-E-B-S, SEBs. O que significa isso? Ora, as SEBs são comunidades eclesiais de base. Comunidades eclesiais de base. Hoje tornou-se um comitê eleitoral daquele lado, né? Daquele lado. Olha o meu braço aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Qual que é esse meu braço? Tá entendendo, né? Comitê eleitoral. E lá, há as reuniões e eles fazem a cabeça daquele povo que participam das SEBs para lutarem a favor da... Tá entendendo, né? E aí, eles colocam lá lá na reunião das SEBs, tem aquela caixa preta também, aí o bispo fica lá dizendo para eles, não, essa caixa aqui, vocês vão passar para todo mundo que ela é branca. Mas aquele povo está vendo nitidamente que aquela caixa é preta. E alguns bispos, então, da CNBB, fica querendo doutrinar dentro da igreja também, em suas pregações, que um objeto da cor preta, querendo colocar nos nossos corações, nas nossas cabeças, que aquele objeto é branco. Esse é o evangelho soft. É algo que acontece dentro da igreja? Infelizmente é. Acontece também na política, não é mesmo? Hoje no Brasil, nós temos a mídia, gente. Aquela lá que todos chamam de trash, digamos assim, né? Traduzido para o português, né? Sabe o que é, né? Bom, enfim, aquela emissora e também outras que fazem campanha política para esse lado aqui, tá entendendo? Ficam querendo mostrar que um objeto da cor preta é branca. E nós sabemos que aquela cor daquele objeto não é branca, é preta. Mas, a todo custo, querem colocar no nosso coração, na nossa vida, no nosso pensamento, na nossa cabeça, que aquela caixa é branca, apesar de ser nitidamente preta. É o evangelho soft. Outra coisa, o padre Paulo Ricardo também pregou no PHN.
tá bom? Pregou no PHN. E ele falava, palmas pro padre Paulo Ricardo, gente. Eu sou admirador assíduo, eu sou, assim, gosto muito das pregações, da sabedoria do padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, tá bom? Então, o que ele dizia no PHN? Ele falava sobre aquelas casulas que os padres usam, as chamadas casulas amazônicas. Hoje, meu Deus, a CNBB tem que falar mais de Jesus Cristo. Dom Adair José Guimarães, ele dizia, ele tem um vídeo dele que ele diz nitidamente isso que eu vou falar agora. Eu vou até plagiá-lo. Dom Adair José Guimarães. Ele diz, a CNBB tem que falar mais de Jesus, porque está falando muito de ecologia. Ecologia não é bem assim. Ecologia não é para a vida eterna, é só para esse mundo. E esse mundo não é a nossa pátria definitiva. Como no PHN nós gritamos lá, né? O meu lugar é o céu. E é para lá que nós estamos caminhando. Essa nossa pátria aqui é provisória. Tá certo, temos que cuidar da ecologia, sim, mas não precisa ficar falando muito de ecologia, não. Tem que falar de Jesus. E o evangelho de Jesus não é um evangelho soft, não, meu querido. Jesus tem palavras pesadas. Por quê? Porque Jesus quer a nossa salvação. Então o padre Paulo Ricardo falava disso, das casulas amazônicas, né? Ligadas à ecologia e tal. CNBB. Nós temos que respeitar os bispos da CNBB? Sim, temos que respeitar. Por quê? Porque o padre, caríssimos irmãos e irmãs, ele é um outro Cristo na terra. Qualquer padre, né? Qualquer ordenado, seja ele em primeiro grau, segundo grau ou terceiro grau, seja ele da CNBB, seja ele desse lado ou desse lado, temos que beijar a mão dele, porque ele é um outro Cristo na terra. Mas tem alguns que estão desviados. Tem. Temos que respeitá-los? Temos. Mas nós não podemos ficar calados, não. Não. Eu sou estudante universitário de teologia católica, terceiro ano. Meu Deus, quantas vezes eu tive que fazer trabalhos voltados às ODS da ONU. E olha, ao estudar as ODS da ONU, eu fiquei com... desculpa falar aqui para você, mas eu tenho que admitir isso, em nome de Cristo. Eu fiquei com nojo de fazer trabalhos voltados às ODS da ONU. Só fala em ecologia, em coisas assim que não tem muito a ver com o Santo Evangelho. Ideologia de gêneros, enfim, união homossexual, nada contra os homossexuais, gente, mas não dá para abençoar uma união dessa, não dá. Abençoar, o Papa, né, diz que pode ser dada uma bênção, mas aquela bênção não significa colocar uma aliança no dedo e se unir como marido e mulher. Não, é só uma bênção para a pessoa, tá bom? Todo ser humano é filho de Deus, então, uma bênção. Mas não pode casar, gente. Não pode. Eu vou dizer uma coisa. É muita caixa preta, nítida, que estão fazendo se passar, estão colocando para nós como caixa branca. Não dá para aceitar. Em nome de Jesus Cristo, do verdadeiro evangelho, não dá para aceitar. Como eu já disse, vou repetir aqui. Tantos padres afastados de paróquias aí por falarem a verdade. Esse padre é muito severo. Ele puxa a minha orelha. Mas não é, gente. Não é o padre. É Jesus. Se você acha que não dá para você, sai da igreja, meu amigo. Sai da igreja porque Jesus não tem palavras doces, não. Tá?
O reino de Cristo não é desse mundo. Ele não vai falar de ecologia. Jesus, gente, outra coisa, desculpe falar. A multiplicação dos pães. Qual que foi o intuito? Será que foi saciar a fome daquela gente? Somente isso? É uma prefiguração da Eucaristia, como eu já disse aqui em alguns outros programas. Aqui o que aconteceu ali não foi uma partilha em comum entre eles, não. Foi uma prefiguração da Eucaristia, foi um milagre. Jesus provou que ele tem poder sobre o pão. Logo depois, Jesus vai caminhar sobre as águas, e caminhando sobre as águas, ele vai mostrar que ele tem poder sobre o corpo. Se ele tem poder, então, sobre o pão e sobre o próprio corpo, ele tem poder de transformar o seu corpo em pão. Esse é um dos objetivos do milagre da multiplicação dos pães. Bom, o que eu quero dizer com isso? Jesus não é nenhum assistente social, não. A teologia da libertação, tudo voltado para o social, né? E vamos entregar a cesta básica para todo mundo. Jesus não entregava cesta básica para ninguém, meu amigo. Para ninguém. Olha, é muita caixa preta. Estão querendo colocar muita caixa branca para nós. E nós sabemos que ela é preta. Até o negócio da ecologia. Voltando aqui no negócio da ecologia. Estão mudando até a teologia, gente. Nos estudos bíblicos, por exemplo, vamos pegar o Gênesis. O jardim, a palavra jardim, ali na narração, né, do paraíso, o jardim. O que significa o jardim na narração do Gênesis? O jardim significa um lugar de intimidade. Essa é a verdadeira versão, tá? É um lugar de intimidade com Deus. Você está perto de Deus. O jardim significa você estar reunido com Deus na casa dele. Tá entendendo? Você está perto de Deus. O jardim significa a vida. Então, se você é expulso do jardim, você perde a vida. Por quê? Porque você perde a ligação com Deus, a intimidade com Deus. Você está perto de Deus, e se você é expulso do jardim, aí você fica longe de Deus, da graça de Deus, tá entendendo? Hoje na teologia, o que eles ensinam? Essa é a versão fake, tá bom? Vou falar agora a versão fake. Eles ensinam na teologia que o jardim é o quê? O jardim é o nosso planeta, o planeta Terra. Mentira! Essa tipologia, essa linguagem comparativa está errada. Está errada porque eles querem fazer alusão à ecologia e desprezar uma verdade. Existe uma máxima que diz assim: claro, os fins não justificam os meios, mas não se sacrifica, presta atenção, não se sacrifica a verdade em nome da caridade. Repito, não se sacrifica a verdade em nome da caridade. O que é a verdade? É Jesus Cristo, é o Verbo de Deus encarnado, é a palavra de Deus. E hoje estão transformando um objeto que a gente vê como cruz, eles querem que seja um arco-íris ao invés da cruz. Querem fazer com que enxerguemos um arco-íris no lugar da cruz. Ora, mas não é arco-íris, é uma cruz, nós estamos vendo nitidamente. Você está entendendo o que está acontecendo no mundo e dentro da igreja também? Eu vou voltar com esse assunto algumas vezes, mas daqui para frente eu quero falar mais de conteúdo de doutrina. Então nós vamos iniciar daqui para frente, mais uma vez, iniciaremos um estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica,
sobre a Bíblia, Sagrada Escritura. Também é um canal oracional. Nós voltaremos com mais orações. Mas deixa eu dizer para você, pai, mãe, não deixe que seu filho seja doutrinado dentro das escolas. Não deixe que o professor diga para o seu filho que aquele objeto que ele está vendo na frente dele, que é preto, seja branco. Não deixe. Você que está dentro da igreja, vendo uma pregação, aquele padre está falando assim, isso aqui é branco, mas você sabe que é preto? Fala para ele que é preto. Se você vê essas coisas, claro, com toda caridade, com toda mansidão do mundo, mas diga, isso não está certo. Isso está acontecendo nas escolas, isso está acontecendo dentro da igreja, isso está acontecendo na política no Brasil, tá bom? Meus irmãos, minhas irmãs, a caixa que nós estamos vendo no Brasil é preta, mas estão querendo fazer com que acreditemos que ela é branca. Essa é a mensagem que eu queria passar hoje, tá bom? Plagiando um pouco o Frei Gilson, plagiando um pouco Dom Adair José Guimarães e o Padre Paulo Ricardo, que falou da casulla amazônica, tá bom? Fiquem todos com Deus, que os anjos do Senhor vigiem vossas casas, né? Que nunca vos falte saúde, que nunca vos falte nada. Continuaremos sempre unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus rima com luz, mas também rima com cruz, já nos dizia Padre Zezinho. Deus abençoe a todos.